Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia, o resumo dos livros. E hoje nós vamos falar de um livro muito difícil, com um tema bem complicado, que é o livro de Jó. Esse livro fala sobre a temática do sofrimento e de como nós reagirmos a esse sofrimento que pode acometer as nossas vidas. É um livro até muito triste, né, no começo da história, mas que depois a gente vai vendo o desenrolar de Deus. Muitas pessoas questionam esse livro, acham que Deus foi injusto com Jó, mas nós vamos discutir algumas coisas aqui, alguns temas sobre essas características. O livro de Jó começa contando sobre quem era Jó, que era um homem muito reto, muito íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, era um homem que buscava Deus, um homem que evitava o caminho do mal, que tentava fazer tudo que era correto. Ele sempre orava pelos seus filhos, pela sua família. Diz a Bíblia que ele vivia na terra de Uz. Uz, segundo os estudiosos, fica ali mais ou menos próximo da região da Arábia, no sul da Síria, por ali, naquela região. E ele era muito rico. Ele tinha muitos camelos, muitos bois, muitas ovelhas, muitos servos, e diz a Bíblia que ele era o maior do Oriente, ou seja, era uma pessoa muito rica, muito considerada, que tinha uma família feliz, que tinha tudo o que imaginava e que era temente a Deus, espiritualmente também muito evoluído. Acontece que, seguindo essa história, conta-se uma conversa que há no céu. Então, se fala sobre anjos que estavam ali na presença de Deus, né? E não explica direito o que estava acontecendo nessa assembleia ali do céu, né? E conta que Satanás, que também é um anjo, porém caído, apareceu dentre eles e eles estavam comentando sobre Jó. E Deus fala assim: Você viu meu servo Jó? Como ele é reto, temente a Deus. Primeiro ele fala assim para Satanás: "De onde vens?" Como quem diz: "O que você está fazendo aqui?" Aí ele fala de rodear e passear a terra, ou seja, de observar a terra, de observar as pessoas. E aí, quando se fala sobre Jó, que ele era reto, que ele era íntegro, ele fala assim: também, obviamente, ele é íntegro e reto, né? Ele tem tudo, é rico, tem todas as orações dele são respondidas, tudo que ele precisa ele tem. Então, ele jogou essa, né? Que ele adorava a Deus e que ele servia a Deus porque ele tinha as coisas materiais. Só que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia do coração de Jó. O próprio Jó não sabia do seu potencial, do que ele seria capaz ali por Deus, mas Deus já sabia. E diz aí nesse capítulo, isso tudo acontecendo ali, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, falando que Deus permite que Satanás tire as coisas de Jó para realmente se externar as características de Jó, de que ele não deixaria Deus, de que ele continuaria perseverante, paciente e confiando em Deus. E assim foi. Ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive, olha só, uma tragédia. Ele perdeu todos os seus filhos. Perdeu dinheiro, perdeu a sua empresa, né, os seus afazeres ali, né, de gado, todos os seus gados, todos os seus servos e principalmente os seus filhos. E ele tem uma reação diferente do que a gente imaginava, quando uma pessoa perde tudo, né? A pessoa geralmente fica revoltada, a pessoa geralmente como é que fala? Xinga Deus, se vê contra Deus ali naquele momento, achando que Deus não está fazendo de propósito ou que Deus não vê o sofrimento dela e começa a reclamar. Geralmente as pessoas agem assim. E ele teve uma reação muito diferente. Diz a Bíblia que ele rasgou suas vestes, que era um sinal de extrema tristeza para os hebreus naquela época, né, para o povo de Deus, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, que também era um outro sinal, e
se ajoelha no chão e adora a Deus. Quem adoraria a Deus perdendo tudo o que tinha de um dia para o outro, assim, do dia para a noite, e principalmente os seus filhos, todos os seus filhos? E ele diz assim uma frase: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que postura! E aí, depois Satanás de novo incita, falando que tira agora a saúde dele, porque ele tem saúde, então tudo pela sua pele, né? Como diz lá na palavra. Tira a saúde dele para você ver o que acontece. E Deus permite que Jó perdesse a saúde, porém não a vida. E ele fica com várias úlceras malignas assim pelo corpo, com muita dor, com muita coceira, né? Diz a Bíblia que ele raspava as lesões com cacos de telha para coçar e machucava ainda mais, né? Então pensa, uma pessoa sofreu todas as desgraças possíveis em pouco intervalo de tempo. E em todo momento, conforme você vai lendo o livro de Jó, Jó fica realmente muito triste, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, ele fica muito revoltado com tudo aquilo que estava acontecendo, ele não entendia por que aquilo estava acontecendo, se ele sempre buscou a Deus, se ele sempre foi uma pessoa do bem, ele não entendia como aquelas coisas poderiam estar acontecendo com ele, daquela forma. Mas em nenhum momento ele blasfemou de Deus, ou falou mal de Deus, ou se afastou, ou brigou com Deus. Não, ele questionava perante Deus o porquê que Deus tinha feito aquilo com ele, por que Deus tinha virado, como ele, nas palavras dele, inimigo dele, por que ele estava lutando, por que Deus estava lutando contra ele. E aí mostra toda a indignação de Jó, porém em nenhum momento ele peca e nem blasfema contra Deus. E aí vêm uns amigos dele, segundo vai contando no livro, para consolar a Jó de toda essa desgraça que tinha acontecido na vida dele. Vem 3 amigos, o Elifaz, o Zofar e o Bildade. E aí eles começam a tentar explicar ou tentar achar uma solução, uma explicação para aquilo que estava acontecendo, né? Nos primeiros 7 dias eles ficam em silêncio, só ali do lado de Jó, porque eles viram, como diz a palavra, que a dor era muito grande. Então eles só estavam ali oferecendo a presença deles para Jó. E depois eles começam a conversar e a tentar achar uma saída, né? Por que aquilo estava acontecendo? Porque Jó falava que Deus tinha virado seu inimigo, que ele não sabia por que isso estava acontecendo. Aí cada um deles fala uma coisa. Um fala que é porque Jó tinha pecado e ele estava pagando esses pecados, quando na verdade não era isso, né? Jó não tinha pecados, ele era um homem muito reto e íntegro. Não é que não tinha pecados, ele tinha alguns pecados, como todo ser humano, mas ele não era um pecador, ele não era uma pessoa que vivia no pecado, né? Então, isso não. E aí Jó não aceitava isso, porque falava, mas que pecado é esse tão grande que eu fiz para merecer isso, né? E ele não tinha, assim, grandes pecados. O outro falava assim, que para ele analisasse na família dele, tipo assim, maldição hereditária, sabe? Se na família dele não teve alguém que fez alguma coisa e ele estava pagando por isso. Ficavam falando coisas assim, ficavam tentando achar o motivo de todo aquele sofrimento. O outro falava que para ele pensar, para ele relevar isso tudo, assim como se fosse uma coisa mais superficial, e que se ele seguisse agora a Deus, que as coisas iam melhorar, e que, sabe, assim, então eles ficavam falando coisas e não procedia isso. E Jó ficava tentando se defender, e eles falavam, e ele tentava se defender. Então, parece aqueles debates, né? Um fala e tem a réplica, depois tem a tréplica e assim por diante, e eles ficavam ali debatendo sobre isso e Jó naquele sofrimento horroroso. Tem até um outro amigo no final, acho que é Eliú, se eu não me engano, que chega e aí discorda dos outros 3. E eu sei que fica uma confusão ali deles querendo achar um motivo para esse sofrimento de Jó. Aí, num determinado momento do livro, diz que se acabaram as palavras de Jó. O sofrimento era tanto. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. Parecia que Deus estava em silêncio. Quantas vezes a gente passa por situações e parece que Deus não está vendo, não está ouvindo, não se manifesta, não fala com a gente, né?
Então, parecia, entre aspas, que Deus estava em silêncio e não falava com ele. E aí diz lá que chega uma hora que ele cansa de ouvir aqueles amigos falarem aquelas coisas que não procediam, dele tentar ter uma resposta de Deus e não tinha, e ele para de falar. Ele fica vivendo aí aquele sofrimento, aí eles ainda falam algumas coisas, ele já não responde mais nada, e ele fica questionando Deus o tempo todo. Aí, mais para o final do livro, Deus aparece para Jó, assim, responde a Jó, e ele começa a fazer vários questionamentos. Deus fala assim para ele: onde você estava quando eu fundei a terra? Me diga se você pode me explicar como que os ventos fazem a curva. Me diga como que o mar sabe até onde ele pode ir e dali não pode passar. Quem estava lá quando eu coloquei o fundamento dos mares? E assim por diante, ele vai falando toda a sabedoria do universo, né, das estrelas, quem criou o Órion, as constelações, onde você estava quando acontecia, tá, 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 tá. Então, mostrando para Jó como Deus, o pensamento de Deus, a, a ideia de Deus, a inteligência de Deus é muito maior que a nossa. Nós, às vezes, não entendemos Deus e nem vamos entender, porque a nossa mentalidade é muito menor do que o Criador de todas as coisas do universo. Então, algumas vezes ele é benigno, ele permite que a gente entenda certas coisas, mas tem coisas que nós não vamos entender. Então, em todo o tempo, ele ficava buscando uma resposta. Por quê? Por quê? Por que que aconteceu isso? E Deus, quando fala com ele, só mostra a grandeza de Deus, a pequenez do ser humano, e ele fala assim: a minha graça te basta. Ou seja, é a presença de Deus que bastaria para Jó. Ele não respondeu para Jó por que que tudo isso aconteceu. A gente sabe lá no começo do capítulo que houve essa movimentação nos céus e que houve como se fosse um teste, uma provação na vida de Jó, para que ele mesmo, Jó, percebesse todo o seu potencial, do quanto ele era capaz de aguentar ali por Deus, porque nem ele sabia que ele era capaz disso. E através do sofrimento, nós nos achegamos mais a Deus. Pode perceber, quando está tudo bem na sua vida, você ama Deus, está tudo ok, tá, mas você não reflete muito, você não pensa muito sobre as coisas, você fica curtindo aquilo que acontece na tua vida. Quando você está num período de dificuldade, de sofrimento, a gente começa a questionar, a gente pergunta, a gente busca respostas, a gente se achega mais a Deus, a gente ora mais, a gente jejua mais. Então, assim, o sofrimento nos leva a amadurecer espiritualmente, a nós conhecermos mais a Deus, a termos experiências diferentes com Deus. No final de tudo isso, Jó fala assim para Deus, depois que Deus se manifesta a ele lá em alguns capítulos, falando com ele fala assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Antes eu conhecia de ouvir falar, de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam. Em algumas traduções, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Ou seja, ele teve uma experiência pessoal com Deus no meio de tudo isso. Ele, apesar dele não entender nada do que estava acontecendo, ele continuou crendo que Deus era onisciente, que Deus era sábio, que Deus não era mau, que ele não era injusto, mas que por algum motivo que ele não entendia, aquelas coisas estavam acontecendo com ele. E às vezes nós, por muito menos, nós desagradamos a Deus, nós blasfemamos de Deus, nós reclamamos, brigamos com Deus, quando nós não entendemos o que está acontecendo, e nós achamos que nós merecemos isso ou aquilo. E esse livro nos mostra que nós não temos nada por merecimento. Nós não merecemos nada. Nós somos falhos, nós somos errados, nós tivemos a queda, nós escolhemos pelo livre-arbítrio o mal. Então, assim, nós não merecemos nada. Só porque nós somos bonzinhos a gente merece alguma coisa. Não. Deus, logicamente, vai cuidar dos seus filhos, vai abençoar os seus filhos, vai trazer livramentos. Essa história de Jó é uma história pontual, uma história que nos mostra como nós devemos ter uma postura frente ao sofrimento.
uma postura de entender que Deus está acima de todas as coisas, que Ele sabe de tudo, principalmente aquele versículo que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditar que Deus, apesar da gente não estar entendendo nada, Ele está no controle da situação. Nenhum cabelo da nossa cabeça cai se Ele não permitir. E se Ele permitiu, é para um bem maior da própria pessoa que está sendo provada. Logicamente, o sofrimento não é agradável, ninguém quer sofrer. Tem gente que nem lê esse livro porque é muito sofrimento mesmo. É um livro bem complicado e pesado de ler. Mas nós aprendemos lições com ele, com esse livro e com a pessoa de Jó. Jó foi uma pessoa mesmo, não foi um personagem, não é uma parábola. Ele foi uma pessoa que viveu possivelmente na época de Abraão. Tem estudiosos que acham que esse foi o primeiro livro a ser escrito, não a primeira coisa que aconteceu, mas os primeiros relatos a serem escritos. Então, ele era um patriarca naquela época. Então, veja, nós aprendemos com esse livro que Deus está no controle de todas as coisas e nós não controlamos nada. Então, do dia para a noite podem acontecer coisas ruins ou coisas muito boas na nossa vida, porque tudo está no controle de Deus e Ele sabe o porquê Ele faz todas as coisas. Segundo lugar, nós aprendemos que o sofrimento nos leva mais próximos de Deus, porque nos leva a questionar certas coisas, nos leva a observar as nossas atitudes, o que está no interior do nosso coração, se Deus realmente está em primeiro lugar nas nossas vidas, se nós reconhecemos e obedecemos a sua voz. Então, o sofrimento nos levando mais próximos de Deus. Terceira coisa, a gente percebe que Jó, apesar de tudo isso, ele reteve a sua paciência, a sua perseverança e a sua fé. E ele fala: bem eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele acreditava que em algum momento Deus ia falar com ele. E Deus realmente fala no final do livro. E conta no final do livro que Deus, conforme ele orava por aqueles amigos, né? Porque Deus ficou bravo com aqueles amigos que falavam aquelas coisas nada a ver para ele, né? Então, ainda Deus pediu para que Jó orasse por aqueles amigos para que eles pudessem ser abençoados, senão eles não iam ser. E aí Jó, orando por eles, diz a palavra que Deus muda a sorte de Jó, que ele volta a ter tudo que ele tinha e teve mais em dobro, tudo que ele teve. Teve mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Logicamente, esses filhos jamais vão cobrir a dor daqueles outros que ele perdeu. Né? Então, assim, não é porque ele teve mais esses filhos que ele vai esquecer daqueles outros, não. Vai ter essa dor, vai ter esse luto, mas diz a palavra que ele ainda viveu 140 anos após. Naquela época, os patriarcas viviam muito, né? Até a ciência fala que até a quantidade de oxigênio na Terra era maior, que os seres tinham mais longevidade. Bom, enfim, isso é para uma outra discussão, mas enfim, ele ainda viveu muitos anos e viu os seus filhos, os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos, as suas gerações posteriores, e ele foi muito feliz depois disso, apesar de todo o luto, de todo o sofrimento, de toda aquela experiência negativa que ele passou, tanto nos seus bens, quanto na sua família, quanto na sua própria saúde. Deus restaura a saúde dele, restaura a vida financeira, restaura a sua família. Até a mulher dele, que quando ele perdeu tudo, falou assim: você ainda fica querendo ficar justo diante de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque ela ficou muito revoltada, né, de ter perdido todos os filhos, e falou isso para Jó. E Jó vira para ela e fala assim: você fala que nem uma doida. Como que nós podemos falar isso de Deus? A gente recebe o que é bom de Deus e quando vem uma coisa que não é boa a gente não recebe? Olha só que postura dessa pessoa, né? Então, lógico que ele é um ser humano um pouco diferente, né? A gente não vê pessoas reagindo assim, talvez nós não reagíssemos assim, mas nós aprendemos coisas com esse livro. E o principal nós não precisamos ter respostas. Nós não temos que exigir isso de Deus. Deus não tem obrigação de nos dar respostas. Deus não tem
obrigação de fazer as coisas conforme nós achamos que controlamos ou conforme a gente quer que aconteça na nossa vida. Não. Deus tem um propósito maior para todas as coisas. E ainda que no momento possa parecer injusto, ou possa parecer uma situação de grande mal ou de sofrimento, tudo tem um motivo de acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe um dia, quando nós não estivermos mais aqui, estivermos na eternidade, nós vamos entender todas essas coisas. Mas enquanto nós estivermos aqui com a nossa mente limitada de ser humano, restrita ao tempo e ao espaço, nós muitas coisas não vamos entender. Tanto que nesse livro, o livro todo é uma grande pergunta para Deus, por quê? E Deus não responde o porquê, mas responde que estaria com ele, que ele estaria renovando a vida dele, restaurando a vida dele, que ele era onipresente, que ele sabia de todas as coisas e que existia um propósito para isso. Mas ele não responde o porquê. Mesmo assim, Jó entende quem é Deus, tem essa experiência com Deus e vive o restante dos seus dias ali feliz com Deus. Então, assim, é um livro bastante complicado. Nós temos que ler muitas vezes, temos que estudar, porque tem vários detalhes você lendo o livro que te leva a refletir sobre muitas coisas. Então eu te convido a ler esse livro. Eu sei que é um livro difícil, é um livro pesado, mas pelo menos uma vez você leia esse livro e você reflita sobre essas questões. Jesus certa vez falou que é melhor ir a um velório do que a uma festa, porque na festa ninguém pensa em nada, mas no velório você reconsidera sobre a sua vida. Então, o sofrimento é ruim, mas muitas vezes ele é necessário na nossa vida. E nós não vamos passar aqui na Terra sem aflições, como disse Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Então eu te convido a ler esse livro e a refletir sobre o sofrimento que você tem passado na sua vida. Sei que não é como o de Jó ou como foi o de Jesus Cristo, que foi um sofrimento horrível, né? Pela nossa vida, por nossa causa, mas que o sofrimento que você está passando, que é grande para você, e o que eu passo, que é grande para mim, muitas vezes, tem um propósito maior. Não deixemos de confiar em Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Semana que vem nós vamos estar falando sobre o livro de Salmos, que é um livro muito agradável para contrabalancear esse daqui, que é bem complicado. Tá bom, queridos? Então, até a semana que vem, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.